Fala, minha gente, esta é a quinta aula de informática e nesta aula vamos continuar vendo funções de pesquisa dentro do Excel. Vamos ver três funções especificamente, a função rank, a função index e a função match. E vamos ter algo muito especial aqui, porque dessas três funções, duas, combinando elas, a gente vai ver que elas vão formar uma coisa poderosíssima dentro do Excel, que pode até ser melhor que o PROC-V que a gente utilizou na aula passada. Então fiquem atentos que a gente pretende ver essas três e depois juntar duas delas para fazer algo poderoso. Não vamos perder tempo não, vamos direto para a primeira. A primeira vai ser rank. A função rank, eu acho que você já espera o que seja, né? É justamente você formar um rank que vai dizer a posição que está nesse rank que você acabou de dizer. A função rank, ela necessita de um valor, tá? O valor que você vai botar e a matriz tabela. Então assim, ela vai dizer basicamente qual é o rank daquele valor naquela matriz tabela que você der. Então vamos pegar um exemplo aqui. Você tem essa planilha aqui bonita, tá? Tem os nomes dos produtos, tem o lucro e tem justamente o que eu fiz já para vocês. Eu fiz o rank já delas. Então repara aqui, se eu quiser fazer o rank do produto, ranqueando o lucro de forma decrescente, em que posição ocupa o produto alisador arredondado. Então a gente tem um produto aqui, ó. Esse aqui é o produto, tá na A3, alisador arredondado. Ele tem de lucro 9,32, tá? Cada vez que ele vende esse produto aqui, o vendedor ganha R$ 9,32. Então repara aqui, vamos olhar esses números que estão aqui. R$8, 9, 7, 5, 13, 12, 15, 27, 6 e 7. Então se você olhar dos produtos que estão aqui, o que dá mais lucro é o produto Forma para 12 Cupcakes Wilton. R$27 é o que ele vai dar de lucro para cada venda. Então assim, ele vai ficar na posição 1 do ranking. Logo depois vem o que dá R$15, posição 2. Logo depois vem o que dá 13, posição 3. Logo depois é o que dá R$12, posição 4. Logo depois é o que dá R$9, posição 5. E logo depois o 8, por aí em diante. Mas o que é importante notar aqui, essa ordem que você acabou de ver, assim, do primeiro para o último, no caso o primeiro aqui é o que dá mais lucro e o último é o que dá menos lucro, que é esse aqui, que é a conexão matriz extra grande. Essa ordem pode ser feita usando a função rank diretamente, sem você ficar se preocupando muito. Como é que é feito essa função rank? Você vai primeiro botar o valor que você está buscando. Então, se a gente quiser saber um rank do alisador arredondado especificamente, você vai escrever 9,32. Você quer saber justamente qual é o rank do 9,32 dentro da coluna B, de lucro. Então, vai dizer justamente qual é a posição que se encontra este lucro. Aí você vai lá e vai ter que apontar o 9,32 e apontar onde você vai botar o rank seu, você vai ver qual é o maior do menor. Então, como que fica? Fica o seguinte, rank, o primeiro é o B3, que é o B3 está aqui, ó, 9,32, e logo depois é do B1 ao B11, que é justamente essa coluna aqui, que é a coluna do lucro, que é onde você vai ver os rankings, onde você vai criar o ranking. Gente, logo depois, tem algo que é a ordem, se vai ser decrescente ou não. Aí você tem que escrever se é verdadeiro ou falso, e você vai depender isso para como você quer estudar. Então, assim, quando você põe que no caso é falso, tá? Que é o default dessa fórmula, ela vai vir em ordem decrescente, vai vir do maior para o menor. Então aqui começa, o primeiro lugar é R$27, é o que dá mais lucro, e para o que dá menos lucro. Então repara aqui, se você deixar falso, não escrever nada, ele vai considerar falso também, tá? Então se você escrever B3, que é 9,32, e dentro daquela coluna lá, e você escrever falso, que é da ordem, que é decrescente, aí ele vai te responder 5, que é justamente a posição no ranking que ele vai te dar daquele valor. Então aqui tem todos os valores, ele vai te falar, tá na posição 5. Ele é o quinto que dá mais lucro, esse produto aqui. Você já deve imaginar porque isso é importante numa função de pesquisa, assim, algumas vezes você quer saber quem é o primeiro, segundo, terceiro, talvez você possa fazer, por exemplo, em logística, você vai fazer uma coluna, você vai pesquisar ABC, né, vai ver quais são os produtos que mais importam e talvez você queira saber os 10 produtos seus que mais vendem. Então você vai precisar da função rank para fazer para responder esse tipo de pergunta. Gente, essa função rank, tranquilinha, né? Todas as três funções que eu vou dar hoje são muito tranquilas, muito rápidas de aprender. Vamos lá, também temos a próxima função que é a função índice. A função índice é o seguinte, você tem uma matriz tabela, você tem uma linha e você tem uma coluna, se você quiser pôr a coluna, tá? Quando tem entre aspas, assim, quer dizer que você pode ou não usar esse argumento. Então vamos lá, a matriz tabela, você já deve imaginar, é a matriz em toda a tabela que você quer pesquisar. Temos agora também a linha que você quer pôr, que você vai mandar o índice,
e depois você tem a coluna. O que está acontecendo exatamente aqui? Vamos imaginar esse exemplo aqui. Já vou ir direto para o exemplo para vocês já entenderem o que significa a índice. Nesse exemplo aqui, você tem uma tabela bem grande, assim, com várias coisas que estão acontecendo. Aí você pode fazer algumas perguntas mais genéricas, mais tranquilas. Qual dado está na coluna 2 na linha 3? Então repara aqui, isso aqui acaba virando um jogo de campo minado. Tipo, me dá o que está na linha 2 na coluna 3. Ou na coluna 2 na linha 3. Então no caso aqui é na coluna 2 e na linha 3. Coluna 2 é a B, tá? A primeira começa sempre na 1. Então a A é coluna 1, a B é coluna 2, a linha 3 essa aqui é a primeira linha, segunda linha, terceira linha aqui. Então assim, na coluna 2, linha 3, é o B3 no caso aqui, tá? Especificamente. Então ele vai te retornar o número 2. Então a função índice nada mais é que um campo minado, tá? Você fala assim, me dê quem está na coluna 2 na linha 3. 2. E quem está então na coluna 3 na linha 10? A coluna 3 é da C. Linha 10 é a linha 9 no caso, porque começa por aqui. Não, desculpa, a linha 10 mesmo é que tá aqui. Então é sequências uniformes de feridas e seus montantes. Então assim, a coluna 3 é C, a linha 10 é a linha 10 mesmo, sequências uniformes de feridas e seus montantes vai ser a resposta. Me dá que tá na coluna 1, linha 3. Coluna 1 é a A, linha 3 é a estatística 1. Pronto, você achou que A3, estatística 1. Então o índice é tipo esse campo minado, você só fala, me dá o que está acontecendo aqui nessa linha, nessa coluna, ele te dá a resposta. Se você não dá a coluna, ele faz algo bem interessante, que ele te dá a linha inteira. Então se você falar assim, o que está acontecendo na linha 4? Aí ele te responde a linha 4 inteira, estatística 1, 3, distribuição de frequência e mais. Eu estou usando aqui uma tabela que começa na 1 e acaba na C15, mas se essa tabela começar na A20, por exemplo, né, e acabar na C30, então assim, a primeira linha vai ser aquela onde começa, tá? Porque não é o número aqui não, eu tô repetindo o número aqui porque é uma coincidência que aconteceu aqui, essa coluna, essa tabela começa na primeira linha mesmo. Mas se começar na linha 10, quer dizer que a primeira linha daquela tabela específica é a linha 10, tá? Só para deixar isso claro aí, que algumas pessoas podem acabar confundindo. Mas então, função rank ele só te dá um rank, te dá em ordem, qual é a ordem que está aquele número que você acabou de pedir. Função índice, bem tranquilo também, é um campo minado. Ela vai te dar a linha e a coluna que você pediu. Então vamos ver aqui algumas perguntas que foram feitas. Qual dado está na coluna 3, linha 4? Coluna 3, linha 4 é a distribuição de frequência coletando dados em campo. Coluna 3, linha 4, da C4. Então, é justamente isso. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu escrevi a tabela inteira aqui. Índice você pode botar a tabela inteira, assim, até o que você não for usar, você pode botar, você joga tudo mesmo, tá nem aí. E você põe justamente, começa pela linha, tá? Linha 4, e depois vai pra coluna 3. Aí ele vai te retornar isso aqui. Então, o índice, batalha naval, rank, é um rank. Óbvio. Vamos agora para a terceira função. Olha como que tá rápido aqui, que são funções tranquilas. O que complica é quando a gente junta elas ali. Aí eu dou uma pausa maior e a gente conversa mais sobre isso. A terceira função que eu quero falar hoje é a função corresp, tá? Em português, ou match em inglês. Então assim, a função match retorna a posição relativa de um item no intervalo que corresponde ao valor especificado. Então o que significa isso? Significa que dessa vez, você está, por exemplo, procurando dentro de uma coluna um número ou um nome, é o que for, assim. Tipo, imagina uma coluna cheio de itens e ela vai te dar a posição aonde está aquele item. Então se você tem uma coluna com 10 itens e você sabe que na posição sexta, vai te retornar justamente essa posição sexta. Então o match, ela te dá justamente onde está o item, dentro de uma certa linha ou coluna que você der para ele, tá? Então ele funciona de unidimensional também, isso é importante se tocar. Unidimensional quer dizer que você funciona uma linha inteira ou uma coluna inteira. Gente, vamos lá. A função match, você tem uma chave de pesquisa, que é o que você está pesquisando, obviamente, tá? Que é um número, um nome, é o que for. Aqui eu dei o exemplo com 42, que é a resposta para tudo, ou gatos, ou I24, que pode ser, por exemplo, um item que está dentro de uma outra célula. E também temos um intervalo, que é justamente essa linha ou essa coluna. Então você só vai botar a chave, você vai botar um intervalo e ele vai te responder aonde está, por exemplo, que linha vai estar sua chave que você está procurando. E também tem um tipo de pesquisa, tá? O tipo de pesquisa é se é uma pesquisa exata ou não, se você vai começar em ordem decrescente ou crescente, caso seus dados estejam em ordem. Também se pode fazer esse tipo de pesquisa aqui. Não vou entrar muito adentro não, depois vocês podem dar uma olhadinha que tipo de pesquisa você pode fazer. Vamos lá, de novo, mesmo tipo de dados aqui,
bonitos, sem nenhum problema. Vamos responder essa pergunta então. Em que linha está o produto com o nome Kit Conexão Matriz? Se eu não souber Excel, eu posso fazer isso com meus olhos. Kit Conexão Matriz está na A10 aqui, ó. Kit Conexão Matriz está bem aqui, ó, na A10. Mas então é o seguinte, A10 está o Kit Conexão Matriz. Então o que você espera que o match te responda? Te responda 10, justamente é a linha que o Kit Conexão Matriz está. Então você vai escrever lá, Kit Conexão Matriz. Eu quero que você procure na coluna A1 a A11 e pode botar 1 para dizer que é exato, tá? E ele vai te retornar justamente 10. Então é fácil, então. Olha lá, só escrever match, o valor que você está procurando e a coluna onde está esse valor. Repara que eu botei A1 a 11, mas o match pode funcionar para a coluna inteira. Você pode só botar de A a A, que ele vai dizer aonde está aquele valor. De novo, ele vai te responder o primeiro valor, tá? Que aparece. Você tem 2 kits de conexão matriz, ele vai te dar onde está o primeiro, tá? Na questão de linhas. Então o primeiro está na linha 10, o segundo pode estar em qualquer outra linha, que não importa, ele não vai te dar esse valor. Então, gente, repare que são 3 funções bem tranquilas. Uma te dá a posição de um item dentro de uma coluna ou linha. Outro te dá uma batalha naval aqui, que dado uma posição, ele vai te dar a coluna. E outra do rank. O rank eu estou explicando para vocês hoje porque eu acho que é uma função bem interessante que a gente pode usar para alguns tipos de perguntas que a gente vai ver nos exercícios. Mas o que eu quero que vocês se atentem aqui é que, olha só, o índice, index, ele te dá a linha conforme o número que você der para ele, tá? Então você tem a matriz tabela, aí você fala, me dá o que está na linha 4. Ele te joga a linha 4. E o match ou corresp, ele te dá qual é a linha que está um certo índice que você está procurando. Então, se você está procurando, por exemplo, gatos, ele vai te dar qual é a linha que está o gatos. Reparem aqui, então, que a gente tem 2 funções que elas podem se complementar. Uma vai poder te dizer aonde é a linha que você precisa, onde está ela, e a outra vai te dar a linha que você precisa. Você fala, conforme você sabe a linha, eu te dou a informação que você precisa dela. Repararem isso? Um te dá aonde está o dado e a outra te dá a informação desde que você saiba onde está esse dado. Então, assim, você pode juntar o corresp com o index, tá? Você pode juntar as 2 fórmulas. E é isso que tá hoje. Hoje vamos falar de corresp mais index, tá? Ou índice mais corresp, ou index mais match, o que vocês preferirem. Eu acabei juntando a versão em inglês com português, a gente vai misturando isso. Eu prefiro sempre que vocês decorem em inglês, né? Eu sempre falo isso. Mas vamos lá, index mais match. Então, gente, eu não sei se vocês se lembram da aula passada de PROC-V. A gente discutiu muito sobre PROC-V, fez algumas funções e tudo mais, e a gente percebeu que o PROC-V pecava em certos aspectos. Por exemplo, o PROC-V, ele só vê o número da esquerda para a direita. Só via isso. Então você, por exemplo, tinha que ter o seu índice sempre na primeira coluna, porque ele procura a partir da primeira coluna. E depois te dá colunas adjacentes para a direita. Então, assim, se o seu índice está na coluna à direita e você quer algo que está na esquerda dele, você não podia usar PROC-V. Você teria que dar um Ctrl+X, Ctrl+V, mudar a coluna de lugar para poder fazer esse tipo de coisa. Então, assim, o PROC-V é bem limitado. Assim, ele não é tão bom. Então, isso aqui, ele justamente pode procurar em qualquer lugar. Essa junção de match com index, ele consegue te dar um PROC-V que não tem esse tipo de restrição. É muito mais tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, assim, fica bem mais feio, e por isso que as pessoas gostam do PROC-V. Porque usar match mais index é muito melhor, porque tem mais versatilidade, você consegue usar ele de forma melhor mesmo para os seus exercícios e trabalhos. Só que fica mais feio. E esse ficar mais feio é justamente o que impede as pessoas de querer usar ele. Então é o seguinte, você tem um index. O index você começa com a matriz tabela, tá? Conforme a gente viu lá em cima. Só botar a tabela inteira que você está pesquisando. Depois você tem que dar a linha da tabela que você está pesquisando, tá? E a linha, você usa o match para você dizer onde está aquela linha. O match te retorna o quê? Me retorna a partir de uma chave de pesquisa e o intervalo, né, te retorna qual é a linha que está aquela chave de pesquisa. Então o match vai te dar a linha. Então isso aqui é só a questão da linha, onde está o item que eu estou pesquisando. E lembrando que o index vem primeiro a tabela, a linha que está pesquisando e o número da coluna. O número da coluna pode ser qualquer número, pode ser tanto... Lembrando aqui que, olha só,
O índice no PROC-V tinha que ser a primeira coluna. Aqui o índice pode ser qualquer coisa, porque o match você pode fazer à vontade, pode fazer por conta própria onde você quer. E a coluna não necessariamente tem que ser a 1, a 2, a 3, você pode escolher. Então aqui ficou a versatilidade do index mais match é justamente nessa, porque a matriz tabela pode ser a matriz inteira. Você não precisa ficar se preocupando com um PROC-V, que você tem que começar pela coluna índice. O PROC-V tinha esse problema. Agora não, você pode botar a coluna inteira, a tabela inteira, o que você quiser. E o match você justamente vai usar só a coluna do índice, especificamente que você quer. E a coluna é o que você quer que seja retornado. Então vamos de novo ver esse mesmo exemplo aqui. Agora vamos responder algumas perguntas. Qual o nome do produto de lucro 9,32? Então assim, a gente vê aqui no olho, novamente, que o lucro de 9,32 está no alisador arredondado. Pô, óbvio, tá? Essa aqui é pequeno, né? Eu não vou passar para algo para vocês tão pequeno, vou passar algo de 10 mil linhas. Mas aqui de exemplo dá para ver que o alisador arredondado tem 9,32 de lucro. Repara aqui que a gente já tem um problema do PROC-V que eu tinha falado. A gente está pesquisando o nome do produto, qual o nome do produto de lucro 9,32. Então a gente está pesquisando o nome do produto, a gente quer saber qual é o nome do produto, mas o índice que a gente quer é a partir do lucro, e o lucro está na direita, que é a coluna B. Então a gente quer, a partir da coluna B, saber algo da coluna A. Repara que o PROC-V já não pode fazer isso, porque o índice tem que estar à esquerda, tinha que estar o lucro desse lado e o produto do outro. Aí ele pode usar justamente o PROC-V para isso. Então o PROC-V já não podia responder essa pergunta, você teria que mover a coluna de um lado para o outro para poder usá-lo. Então é o seguinte, qual o nome do produto de lucro 9,32? Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que saber em que linha está o 9,32. Para saber a linha do 9,32, basta usar a função match. Então, na função match, como a gente viu aqui, basta vocês fazer o que para ela te retornar a linha? Você põe o intervalo, tá? O intervalo, no caso, é o intervalo do lucro inteiro, se você quiser usar. Você vai lá e põe o intervalo do lucro, que é a coluna B naquele exemplo, e a chave de pesquisa é 9,32. Então, assim, se você botar 9,32 e botar a coluna do lucro, ele vai te retornar a linha em que se encontra o 9,32. Então, tá fácil, é só botar pro match a coluna B, tá? A coluna B inteira, e vai ser também, põe 9,32 a chave de pesquisa. Aí ele vai te retornar o número da linha, que no caso aqui é a linha 3. Ok, com a linha 3, você pode usar um índice para te retornar o nome do produto. No caso, o índice, você sabe que o nome do produto está na coluna 1, isso que tem que lembrar, né? E você sabe que está na linha 3. Então vamos ver aqui, o que vai acontecer com o índice? O índice, essa aqui é a fórmula do índice, tá vendo? Então a gente tem a matriz tabela, pode ser aquela matriz inteira, você põe a matriz inteira mesmo. A linha foi dada pelo match, a gente sabe que é a linha 3. E a coluna é a coluna 1, tá? Que é a coluna do nome. A gente quer que retorne o nome do produto. Então é só botar a tabela, o número da linha, que é 3, e a coluna, que é 1. Vamos ver aqui na resolução como que fica, gente. Então repara aqui, coluna 1, linha 3. Vamos ver a resolução. Quando a gente escrever essa resolução, vai escrever desse jeito aqui, ó. Index é a tabela inteira, da A1 a C11. Match. O match vai te retornar a linha do produto, né? Primeiro vem a linha, depois vem a coluna. A linha, então, para você descobrir a linha, o que a gente faz aqui? A gente pesquisa por 9,32, que é o preço do produto, 9,32, e tá na B1 ou B11. B1 ou B11, aqui que é justamente a parte do lucro, onde está o lucro, a coluna do lucro. E depois vem justamente se você quer ser exato ou não. Aí eu botei um aqui para confirmar que é exato, não vai dar nenhum problema. Então o match vai te retornar justamente está na linha 3. E o index vai te retornar qual tabela, dentro dessa tabela, o que está na linha 3, na coluna 1. E a resposta qual vai ser? Obviamente, o que está na linha 3, coluna 1, é alisador arredondado. Agora vamos para outro tipo. Qual o lucro do produto do nome Kit Conexão Matriz? Kit Conexão Matriz, a olho nu, eu já sei que está aqui, ó, Kit Conexão Matriz. E o lucro do produto foi de R$ 6,01. Gente, PROC-V resolve isso, não tem nenhum problema, porque isso está aqui na esquerda e isso está na direita. Mas algumas vezes eu sugiro também vocês nem aprenderem PROC-V. A gente aprende porque tem muita gente que usa, é importante, tem muita gente no mercado que está usando. Mas assim, é melhor usar só o index e match, porque ele justamente tem mais flexibilidade e só não se usa porque é mais difícil. Mas se você pegar o jeito, não fica mais difícil. Então vamos lá, para um caso simples desse, como que é o index mais match? Agora, vamos lá, a coluna do match, no caso, vai ser a coluna do produto. Você quer saber
em qual linha está esse produto aqui, que é aqui de conexão matriz. Então, assim, você vai usar no match, você vai botar a coluna A e o nome kit conexão matriz. E é claro, se quiser que seja exato ou não, você põe 1. Aí ele vai te retornar a linha 10. Então, na fórmula do index, você vai botar a tabela inteira, sem estresse, põe tudo mesmo, não tem nenhum problema. E você vai justamente pôr a linha, vai ser o que vai ser o resultado do match, que é a linha 10, e a coluna 1, que é a coluna do lucro. Aí ele vai te retornar justamente o lucro. Vamos ver aqui, ó. Justamente, é a tabela inteira, dá um AC11, é a tabela inteira. O match te retorna justamente a linha, tá? Que é o kit conexão matriz, vai estar na linha 10. E a coluna é a coluna 2, tá? Que é a coluna do lucro. Então, index mais match tá tranquilo também. Depois que vocês pegam um jeito, vocês vão ver que dá tranquilo. Gente, por hoje é só, tá? Hoje a gente foi um pouco mais além nessa questão de pesquisa e a gente viu como que a gente pode juntar duas funções para fazer um PROC-V um pouco melhor do que o anterior. Então, assim, nada mais é do que um PROC-V, tá? O que a gente aprendeu hoje. Só que é um PROC-V mais complexo, melhor também. Muita gente vai adorar vocês usarem isso, vão ver que vocês são um pouco melhores que a média do mercado, porque realmente quem usa PROC-V e não usa isso não tem muitos motivos. Não existe motivo para você usar PROC-V se esse jeito é melhor, sabe? Porque você pode ver algumas vezes para a esquerda também. Então a versatilidade dele faz essa junção dessas duas funções ser muito melhor que o PROC-V. Apesar que, é claro, eu posso dizer também que o PROC-V é mais fácil de entender, né? Porque não tem uma forma dentro da outra. Então pode ser que seu chefe, no seu trabalho, no seu estágio, prefiro que você use o PROC-V para ser mais fácil de entender. E é claro, tem que lembrar que quando você está num exercício de computação, mais gente está usando, não é só você. Então é uma equipe, geralmente, que vai compartilhar aquela tabela contigo. E algumas vezes é melhor usar algo que mais pessoas consigam entender. Se você estiver numa equipe de alto nível, eu não imagino ninguém usando o PROC-V. Se você estiver numa equipe que pode muita gente passar, muita gente até nova, que é estagiário e tudo mais, talvez você precise usar o PROC-V. Por isso que eu ensino as duas formas, tá? Os dois jeitos. Então, gente, lembrando que tem os exercícios da semana, continuem lá. É a mesma tabela do anterior, só que dessa vez eu quero que vocês respondam as perguntas usando desse jeito, tá? Não usando o jeito do PROC-V. E além disso, tem umas perguntas também sobre rank lá pra vocês darem uma olhada. E eu gostaria de saber como vocês vão resolver esse tipo de pergunta. Então até a semana que vem com mais matéria de informática.